Queridos, boa noite. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 4, nós leremos do 2 ao 6. Normalmente a gente pensa que os desafios da gente na vida passam pelas conquistas, pelo que a gente precisa alcançar, pelo que a gente tem que adquirir, nível de planejamento, um olhar para frente. Isso faz sentido? Certamente faz. A gente precisa olhar para frente e ver os desafios que a gente tem diante de si, e tem questões a serem adquiridas. Mas parte do desafio da existência é a capacidade de olhar para trás, porque há abandonos necessários a acontecer na vida da gente. E para a gente usufruir dos bons caminhos que Deus deseja para nós, há abandonos a serem vivenciados. Aqui fala de algo que se repete nos profetas, que é a ideia do povo que vai ser um renovo, um povo depurado do mal, para viver as novas experiências e possibilidades de um povo fiel a Deus. E aí aqui ele diz assim, Isaías 4, de 2 a 6, naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver levado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Percebam, só para localizar em nível de imagem para vocês, quando fala sobre a nuvem, de dia e o clarão de fogo à noite, é uma alusão à experiência no deserto com Moisés, tá? Essa presença que guia, tá? E quando fala da impureza das mulheres, ela fala, o pessoal falou das mulheres? Não. Por quê? Porque o julgamento do sangue derramado é uma atitude do homem. O texto foi escrito para homens. Então, tudo que vem de fala é algo que o homem se sente nesse impacto de confronto. Quando especifica, aí está falando, as mulheres aqui também são responsáveis. Por quê? Porque a responsabilidade pela condução do povo e da família nessa época, hoje a gente sabe que não é assim, mas nessa época é do homem. Então a responsabilidade pelo mal é daquele que tem a responsabilidade pela produção do bem. A mulher tem pouca possibilidade de ação. Então a responsabilidade pelo mal é daqueles que podem produzir o bem. Entende? Por isso que essa especificação aqui, é bom falar isso, porque senão parece que é uma crítica muito grande às mulheres, ignorando os homens, muito pelo contrário. E aí, meus amados, nessa lógica dos abandonos necessários, não necessariamente os abandonos físicos, mas emocionais também. E aqui o Senhor fala do renovo do Senhor, só que a ideia de renovo é que uma parte ficou para trás. Há uma nostalgia pelo vivido, inclusive pelo vivido marcado por problemas. A nostalgia do passado bom
é um desafio para todos nós, porque dar conta de que algo muito bom ficou para trás é difícil, mas a gente precisa viver isso. Coisas boas ficam e não retornam, né? Não são só os cabelos, né? Ou a condição física, tem coisas vividas também que a gente não vive mais, né? Que a gente não vive mais, ficou no passado, por várias questões. Então, do bom é desafiador, mas também do ruim, porque pensa, o que está falando aqui é daquele grande grupo, um monte de gente, tinha fofoqueiro, gente encrenqueira, tinha um monte de coisa, de problema, mas nesse conjunto tem coisa boa também, porque mesmo no ruim, a gente pensa coisas boas, e a gente tem que dar conta da dor, do que a gente perdeu, do bom vivido, mas também desse conjunto, tá? Que produzia coisas ruins, mas que alimentavam a gente. Quer ver uma coisa? A gente tinha uma inocência que perdemos. Quanto mais velho a gente vai ficando, menos inocente a gente vai ficando. Então não dá para comparar, porque quanto mais maturidade, menos inocente a gente. Mas não dá uma saudade daquele tempo de inocência? Mas inocência não é uma virtude, é um problema. Inocência não é virtude, é problema. Mas que dá saudade, dá. Quando a gente chegava e acreditava na bondade das pessoas, não é? E que a gente não sabia que a coisa tinha esses problemas todos. Bate nostalgia às vezes, daqueles projetos que a gente percorreu, pensando que o projeto da vida era para ali, e viu que não te fazia nenhum sentido. Tem gente que passa a vida pensando assim, eu quero ter satisfação na vida, e eu quero conquistar isso, aí conquista e vê que não é isso que traz satisfação, passou anos, e vai ter que abandonar, porque era uma grande ilusão, é uma falta de percepção do que é fundamental na vida, mas é doloroso, porque você passou muitos anos na vida, nesse percurso, que era incoerente, falso, e você tem que abandonar de vez, e falar assim, foi tolice, e não querer manter de alguma forma, essas ilusões que nos compuseram, abandonar, a dor de abandonar o ruim, também não é fácil, porque a gente ficou muito tempo na vida alimentando o ruim, o tolo, o desnecessário, o incoerente. Quer ver, só para dar concretude ao que eu estou falando, tem gente, aí eu lembro de várias falas, né? Eu como psicólogo, como pastor, já ouvi muita coisa, e aí o que acontece? Gente que passou a vida inteira tentando progredir no trabalho, porque acreditando que progredindo no trabalho seria valorizado pela família. Percebe como que esse link aí é sofrido, doído e infrutífero, impossível de realização? Porque se para eu ser valorizado por alguém, eu preciso mostrar que eu sou capaz, bom, na verdade eu não estou sendo valorizado, é a minha competência que está sendo valorizada, e aquilo que na minha imaginação eu pensaria que me vincularia, quando eu conquisto eu vejo que é muito frágil, porque se eu perder, eu perdi tudo aquilo que eu estava valorizando. Bons são os vínculos que a gente sabe que se eu ficar mal ou ficar bem, eles estão ali. Agora, quando um vínculo necessita disso, é muito frágil. E aí tem pessoas, só para dar um exemplo, que passam a vida anos
anos para conquistar. Quando conquista, veem que isso não tem sustentação e vivem muito mal. E aí é preciso abandonar essa ideia, essa pretensão, chamar isso de um mal e abandonar. Inclusive as nossas convicções teológicas. Às vezes a gente tinha uma noção, uma compreensão teológica que traz um maior conforto, mas que a gente viu que não faz sentido, que é uma convicção muito infantil, e que a gente amadurece na fé, só que viver aquilo era bom. Eu não sei se você já viveu essa experiência, talvez sim, talvez não, mas o abandono das convicções equivocadas, dos projetos equivocados, é uma necessidade, só que é doloroso, porque tem um elemento positivo nisso, apesar de ser um mal. E aí diz sobre a importância de lavar a impureza por meio de um espírito de julgamento. Então, o abandono das impurezas é absolutamente fundamental, por meio de um julgamento dos erros. Queridos, essa questão do julgamento, a gente aprendeu corretamente que a gente não deve julgar os outros. Quando diz o julgamento, é a condenação do erro vivido, né? Aqui. É absolutamente fundamental a gente olhar para a gente, e julgar a nossa história. Porque tem gente que fica com medo de olhar para si e para a sua história, com medo de ser condenado, e ignora, só que carrega isso. É absolutamente fundamental, assim como o povo tinha que julgar a sua história, e quem fez esse julgamento foi Deus, porque o povo não se arrependeu, não quis avaliar, analisar a sua história. É importante que a gente tenha esse olhar de análise da nossa história, avaliar o passado, reconhecer o mal realizado. Não tem ninguém aqui, mesmo quem tem pouca história, tá? Quem tem muita história, então, meu querido, né? Não tem ninguém que possa olhar para trás e não reconhecer o mal vivido. Todos nós fizemos males, todos nós escolhemos errado em alguns momentos e produzimos sofrimentos em nós e nos outros. E a experiência de pai e de mãe, aí, meu querido, é absolutamente inevitável. Absolutamente inevitável. Mas é tão doloroso, principalmente para quem, pai e mãe, que muitas vezes fecha os olhos para não olhar. Nós somos convidados a olhar e chamar o mal de mal, de chamar o erro de erro, sem atenuar os erros. Porque a gente pode dar todas as justificativas, e olha, essas justificativas são assim, plausíveis, mas não deixa de ser um mal e um erro o resultado. Você pode conversar com qualquer pessoa que tenha realizado os males mais significativos. Você vai encontrar ali uma história de alguém que sofreu, que buscou ser feliz, escolheu os caminhos errados e produziu mal. O que eu quero dizer é que é possível justificar todos os males realizados, nossos e dos outros. A gente precisa reconhecer
que tem uma lógica, mas a gente precisa reconhecer também que o resultado disso, na nossa vida e na vida de quem a gente ama, é mal. Entende? A gente precisa olhar e reconhecer, e chamar de mal o que nós fizemos. Há justificativas para ele? Lógico que há. Mas o resultado foi um mal. O resultado foi um erro. O problema é que a gente não sabe lidar, e quando a gente fala a gente, eu estou falando de mim e de você, né, de todos nós. Nós temos muita dificuldade de lidar com o mal que a gente produz, porque nós somos como juízes implacáveis, e como juízes implacáveis a gente quer banalizar o mal, porque a gente não suporta o reconhecimento de que eu fui capaz de tantos males, de tantos erros. Mas a gente não pode esquecer que a gente está no reino de Deus, cuja marca central é a graça. E na graça, eu posso olhar para o meu erro, e todos eles, e todos os males por mim produzidos, e encontrar perdão, restauração e libertação da culpa. O que acontece é que nós banalizamos o mal que fizemos e que continuamos a fazer. Nós banalizamos o nosso modo, que é marcado por problemas e que continua a entristecer pessoas, a magoar pessoas, a produzir males, distanciamentos, sofrimentos. Nós o justificamos e carregamos isso, porque a gente não dá conta de reconhecer que a gente produz mal também. A gente produz mal também. Por isso que essa lógica desse espírito de julgamento precisa incidir sobre a gente para gerar arrependimento. E o arrependimento é um desejo real e sincero de mudar o modo como estamos vivendo, de mudar as minhas percepções, as minhas prioridades, o meu modo de reagir, o meu modo de priorizar, de fundamentar a vida, o modo como eu estou dando importância para isso, para aquilo. É uma tentativa de mudança, entende? E reconhecer que eu posso fazer isso, eu não preciso ficar com medo de olhar, por exemplo, dando uma concretude para o meu relacionamento com a Silvéria. É óbvio que eu fiz muitas coisas que prejudicaram a Silvéria na vida, e a Silvéria é minha. Por quê? Porque eu produzo males, porque eu tenho muitos erros, e nesses meus muitos erros, eu sufoco a possibilidade da Silvéria, ou não é? E isso não sou só eu não, hein? Não adianta olhar para mim assim, não, pastor, porque é você também, meu querido. Eu estou falando da iguais, por isso que eu falo com tanta tranquilidade, eu estou falando da iguais, entende? Agora eu preciso reconhecer que eu faço mal a ela em várias coisas, e continuo fazendo. E vou continuar fazendo para o azar dela, para a tristeza dela. Mas como somos todos iguais, ela faz o mesmo por mim, de males, porque ela tem os erros dela. E aí, se eu posso acolher isso, eu saio daquela posição de que eu sou, puxa vida, a Silvéria, ou eu sou horrível, a Silvéria é horrível. Não! Nós somos ótimos e péssimos ao mesmo tempo, em alguns pontos, porque eu sou ótimo em pouquíssimos pontos e péssimo em pouquíssimos pontos também, mas eu sou ruim em muitos e bom em muitos, assim como vocês, razoável na maioria, né? Assim somos nós.
E aí eu posso olhar com graça e misericórdia para ela, chamando o que ela faz de ruim, de mal, e de bom, porque eu olho para mim e olho para ela e reconheço isso. Agora, isso só é possível se eu conseguir chamar o meu mal de mal, sem justificar. É óbvio que tem justificativas. Os meus erros, meus defeitos foram tecidos desde que eu sou criança. Então tem uma história, mas o resultado é mau. Ok, entende? É poder chamar, sem com isso me jogar num poço de culpa. Por quê? Porque eu estou imerso na graça, no Deus que olha para mim e fala: ó, Remi, lamento, mas é isso mesmo, mas se eu estou contigo, vamos abandonar, vamos lutar contra, numa esperança concreta, real, de pequenas mudanças na vida, que dos anos vão se tornar em grandes, se eu viver muito, né? E aí vai crescendo o bem que eu vou fazendo, se eu enfrentar o mal que eu faço. Portanto, a ideia do renovo de Deus parte dessa convicção da importância da gente estar aberto a perceber os nossos males. Quem não percebe os seus males, quem não está aberto a enxergar os seus males e chamar seus males, de mal, não experimenta a renovação que vem de Deus. Simples assim. Porque a renovação que vem de Deus não passa por uma mudança externa, passa por uma mudança do modo como a gente vive, Eu acho que os exemplos que você tem, né, assim, se você está mal, você pode estar viajando. É óbvio que ficar mal viajando é melhor do que ficar mal sem viajar, mas é melhor ficar bem sem viajar, melhor ainda ficar bem viajando. Ok, mas se você tiver mal, não vai ser viagem que vai te fazer ficar bem, e você sabe disso, não é o cenário que dá o tom da vida da gente, é a gente que dá o tom do cenário. Ontem a gente viu um filme, mas eu não vou dar spoiler não, mas é sensacional, Um Dia Perfeito. Rapaz, é isso que eu nem tinha pensado nele, agora que eu pensei. O rapaz, o homem lá, ele consegue, num cenário muito precário, enxergar tanta beleza, que chega a dar inveja, entende? Ele enxerga muita beleza do que ele vive. O cenário não está tão bom, mas ele está bem, entende? Agora, para isso, é importante reconhecer seu mal e abandonar as impurezas. Há muita impureza na gente, muita. É porque às vezes a gente fica com aquela ideia que vem da herança do cristianismo, de impureza, pensar logo em sexualidade, mas impureza é tudo que tira a gente da condição de pureza. E pensando na relação com Deus, é tudo aquilo que compromete essa relação intensa com Deus. Quem é que vai entrar e vai usufruir, vai ver as belezas lá no templo, né? O salmista diz: aquele que é puro de coração, é aquilo que me dá a possibilidade de enxergar Deus e viver os caminhos de Deus. Então, impureza é tudo isso que contamina isso. E eu preciso abandonar, e a gente precisa abandonar, gente. A gente precisa abandonar muito da nossa valorização do dinheiro. A gente precisa abandonar muito da nossa valorização da estética. Perder muito da valorização da saúde, porque a gente tem uma ideia de que a gente pode ficar sem problema depois de uma certa idade, meu querido, sem problema de saúde. É talvez uma das maiores ilusões que a gente tem. Sempre tem um negócio. Brabo é quando tem alguma coisa que compromete, mas alguma coisa a gente sempre vai ter. A gente precisa abandonar um monte de impureza que compromete
a gente não conseguir rir das coisas da vida. Eu fico pensando, e eu estou falando de mim, mas eu sei que vocês também, em algumas questões, eu fico pensando, como é que eu posso não usufruir? A gente mora numa cidade muito bonita, gente, esse litoral é lindo. Como é que meus olhos podem passar e não se encantar? Quais impurezas há em mim que me impedem de enxergar a beleza da criançada, da natureza, da presença de Deus que está comigo? Quais impurezas comprometem-me de viver, de usufruir disso? Há impurezas a serem abandonadas na sua vida. Há muitas impurezas a serem abandonadas na nossa vida para a gente poder usufruir os caminhos de Deus, para a gente enxergar Deus. Porque quando Jesus fala assim, enxerguem Deus no pássaro voando, na flor que brota, na criança que corre, no sol que nasce e põe, no subir das águas da maré, no baixar da maré, no abraço das pessoas, numa comida boa. Percebam quais impurezas em nós nos impedem de olhar e enxergar as belezas que estão diante de nós na vida, gente. Para que a gente possa, como diz aqui o texto, que depois que tiver feito esse julgamento, limpado as impurezas, ter feito um corte na vida, a glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor. Olha a imagem, abrigo e sombra para o calor. Isso a gente sabe muito bem como é importante. Se fosse nos dias de hoje, o texto falaria ainda, abrigo, sombra e ar-condicionado nos dias do calor, e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Sabe, essa possibilidade de usufruir de um Deus que nos limpa das impurezas, que nos dá a condição de chamar de mal o que fizemos, de bom o que fizemos e ficar em paz com isso, e de chamar de bom o que os outros fizeram a nós e de mal o que os outros fizeram a nós e ficarmos em paz com isso, sem julgamentos, porque a gente já se julgou antes, a gente já se viu e viu que somos iguais nesse processo, onde a misericórdia reina, a graça é a linguagem, e aí a gente vai poder usufruir, acolher os bons frutos produzidos por Deus, porque a vida exige isso da gente. A gente tem um discurso que a gente ouve muito, que a gente sempre atrela o pecado quando vai usufruir de alguma coisa. É impressionante. Se vai comer, sempre tem cuidado com a gula, hein? Olha a gula. Eu sei que é brincadeira, mas é brincadeira de que o mal, como se aquilo que é uma coisa tão boa, vai ser contaminado pelo mal, e é possível mesmo. Gula não é comer muito, gula é dar à comida um lugar que ela não tem. A comida não vai me trazer paz, a comida não vai me tirar ansiedade, a comida não vai me trazer a satisfação. Gula é o sujeito, exemplo de gula contemporânea, é o sujeito que está ansioso e vai para a geladeira comer. E isso é um exemplo de gula. Não é aquele cara que chega na hora do almoço e bate um pratão, ele está com fome, come muito. Gula é o sujeito que vai na geladeira quando está ansioso, é o sujeito que acorda de madrugada, não está conseguindo dormir e precisa comer para acalmar. Essa é a gula. O conceito de gula é isso, é dar à comida o que ela não produz, entendeu? A comida é para trazer satisfação física, não é para aplacar as dores da alma, tá? É óbvio que em alguns momentos a gente precisa desse recurso, tá?
mas a gente poder viver e usufruindo das coisas de Deus, a gente poder usufruir das boas coisas, dos frutos colhidos na vida. Esse povo aqui que viveu, que iria viver toda essa depuração, eles iam poder comer e usufruir dos frutos colhidos. Usufrua dos bons frutos colhidos na vida. Não fica numa assim também. Reconheça o mal feito, reconheça as impurezas para serem abandonadas, mas reconheça os frutos que você colhe pelo bom caminho que percorreu também, e veja isso como um presente de Deus também, e sem mais. Não, eu tenho bons amigos que me ajudam, tal, mais nada. Eu tenho bons amigos, isso aí, mas é incompleto. Lógico, porque a vida é totalmente incompleta, nada é pleno na vida. Se você for colocar mais porque não é pleno, você vai ter que colocar mais para tudo. Eu sou casado mais, eu trabalho mais, eu ganho tanto mais, eu tenho 2 pernas mais, tudo, entende? Que é poder usufruir na dimensão do que se tem como presente colhido, fruto colhido pela boa caminhada na vida. Valorizemos isso, sem negar o mal, sem negar as impurezas, lutando contra isso. Vivamos os bons frutos que Deus produz na vida da gente. Usufrua disso, valorize isso, reconheça também não só o mal que fez, não somente as suas impurezas, isso é fundamental, mas reconheça que diante de você há uma mesa posta. Alguns elementos dessa mesa caíram no teu colo. Foi alguém que trouxe, foi alguém que ajudou. Mas porque você também não fechou a porta, você permitiu a pessoa entrar. E muito daqui dos frutos bons na sua vida, você também contribuiu, você produziu, com a graça de Deus, com a orientação de Deus. Então usufrua. Usufrua da família que você construiu nas limitações que ela tem, mas tem coisas bonitas. Usufrua da sua carreira profissional, das suas amizades, da saúde que você construiu, entende? Usufrua também, reconheça como fruto colhido dos seus caminhos. O renovo de Deus tanto é na lógica coletiva, tudo isso que eu falei para as pessoas, cabe para a IBCN, cabe para nós como igreja, cabe para nós como igreja, cabe para nós como família, e cabe para nós como sujeitos, entende? A vida sempre exige reparos, sempre, hoje, amanhã, sempre. A vida exige coragem e humildade, exige coragem e humildade para reconhecer os males, coragem e humildade para se distanciar das impurezas, e humildade e coragem até para usufruir do bem recebido. E a vida presenteia para a gente bons momentos, e Deus é aquele que nos acompanha em todas as etapas, na mesa posta, na dor do olhar, no que se perdeu, no que se ganhou. Deus é aquele que nos acompanha em todo momento. Que Ele seja Senhor da nossa vida, que Ele seja aquele que nos orienta na vida, que Ele seja aquele que enche a alma da gente de vontade de viver as boas coisas que Ele tem para a gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aquele que está disposto aos arrependimentos, a se olhar, aos abandonos e ao acolhimento das boas coisas que chegam. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, e que a gente consiga viver isso com a graça de Deus. Amém? Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, Pai. A gente tem
muita dificuldade, Deus, muita dificuldade. Muita dificuldade para olhar para o mal que fazemos, muita dificuldade para olhar para o bem que fazemos. Nós temos dificuldade de pedir perdão para quem precisamos pedir. Nós temos dificuldade para acolher o teu perdão na nossa vida. A gente tem dificuldade de perdoar aqueles que nos fazem e nos fizeram mal. A gente tem muita dificuldade de viver essa vida livre que vem do teu evangelho, mas que nós, como pertencentes ao teu reino, que a nossa vida seja uma vida ornada pela graça, que o espelho seja misericordioso e a janela aberta, com olhares misericordiosos às pessoas e à vida, Pai. Dá-nos a coragem para enfrentar, Pai, o tanto de coisa que a gente precisa abandonar. Dá-nos uma mente esclarecida, um espírito fortalecido por Ti, Deus, para trilhar os caminhos necessários que estão diante de nós. Pai, dá-nos a sensibilidade, Deus, para colher e usufruir os bons frutos que o Senhor tem produzido na vida da gente, fruto do nosso esforço também, mas sob a Tua grande misericórdia, que eu saiba usufruir e que eu saiba compartilhá-los, Deus. Abençoa-nos. Muito obrigado por Tua graça, que é tão bonita, tão rica, e que nos permite viver sem culpa, mas profundamente comprometidos no combate ao mal, nosso e da sociedade. Que haja em nós um compromisso radical com a produção de bem, que nós sejamos conhecidos como filhos Teus, que buscam o bem para si e para o outro. Que assim sejamos conhecidos onde estivermos, Deus. E eu peço que o Senhor nos dê da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, da Tua alegria, e que haja em nós o desejo de Te servir e de Te seguir. Abençoa-nos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. É isso, queridos. Deus nos abençoe. Amém.